Olá, aqui é Douglas Rainho, idealizador do blog Perdido em Pensamentos, e neste pensamento aqui nós vamos falar para você como que os guias escolhem você para o trabalho. Você já pensou nisso aí? A gente tem que respeitar a opinião dos outros, mas é uma fanfic danada, é uma criação de história romantizada que deixa a gente às vezes preocupado com a sanidade mental do povo que pratica espiritualidade, principalmente a Umbanda. A gente sabe, né, que a Umbanda já é perseguida de todas as formas possíveis neste mundo de meu Deus. Imagina ainda com essas histórias mirabolantes que se contam por aí, o que as pessoas não devem pensar da gente. É tudo uma cambada de maluco. Pois é. Sendo que a Umbanda, como braço da espiritualidade, e não como a definição máxima da espiritualidade, mas como um braço da espiritualidade, preconiza que as coisas sejam feitas de formas tradicionais e racionais. Tradição é aquilo que resolve, aquilo que foi testado por muitos antes de você e que realmente funciona, contrário daquilo que você está fazendo como uma forma de aprendizado ou sendo, digamos, inovador. Essas coisas que nós fazemos no YouTube, elas são inovadoras. Elas são até estranhas para muitas pessoas mais antigas que praticam a Umbanda. Mas a divulgação hoje tem que ser assim, tem que ser feita de formas com as ferramentas que nós possuímos. E hoje em dia é YouTube, podcast, blog, coisas afins. Quando você pergunta assim para você mesmo lá naquele seu cantinho, quando você está com seu travesseiro sozinho, abandonado na sua cama, como será que meu guia me escolheu? Você já conseguiu parar para pensar nessa pergunta? Encontrou uma resposta para ela? A gente tem que compreender as coisas pelo canal inverso e não da visão material para a visão espiritual, sim da visão espiritual para a visão material. Nós somos espíritos em vivência carnal, certo? Nós somos espíritos que possuem corpos e não o inverso. Se eu tenho uma coroa mediúnica, e coroa mediúnica, quando a gente diz, não é aquela coroinha do rei, tá? A coroa mediúnica, ela é uma composição, uma egrégora, um conjunto, um grupo, um agrupamento de seres e entidades que estão trabalhando para uma só pessoa. Entendem isso? Pode ser que um espírito aqui trabalhe com 1 ou 2 médios, pode ser que o espírito aqui trabalhe até com mais médios, mas aquele agrupamento, aquela coesão, aquela egrégora, com aquele médium especificamente. Então, se eu recebo Rompe-Mato, Pai Francisco, Vovô Chico, né, como o pessoal conhece, Baiano Severino e Exu Tiriri, essa composição sempre vai ser minha, não vai ser do meu amigo do lado. Tá bom? Pode ser que meu amigo do lado receba um Rompe-Mato e um Tiriri, mas o baiano dele vai ser diferente, o preto velho dele vai ser diferente. É muito difícil, muito raro, quando as entidades são exatamente iguais. Muito raro mesmo. A não ser os milhares de pais beneditos de Aruanda que existem por aí, porque virou franquia, né? Então vamos compreender aqui. Essa egrégora, essa coroa mediúnica, que é como nós chamamos, tem um regente. Este regente é o que nós chamamos de chefe da coroa, ou guia-chefe de coroa. No caso da Umbanda, especificamente, é preto velho e caboclo. Não adianta. Não adianta você falar que você tem um Exu como chefe guia de coroa. Você não tem. Não adianta você falar que você tem um baiano como guia-chefe de coroa. Raramente você terá. Não adianta você falar que você tem um herê como chefe de coroa. Ou um malandro. Não é assim que funciona. São caboclos e pretos velhos. Porque caboclos e pretos velhos, dentro da Umbanda, são os espíritos com maior grau de evolução moral, com uma visão maior da moral universal e não da nossa moral terrena. Então seriam, entre aspas, bem superficialmente, os espíritos mais evoluídos que trabalham na Umbanda. Claro que como mais evoluídos, eles têm uma sabedoria muito maior, muito mais altruísta, e logo eles estarão lá sabendo como fazer as escolhas certas para o panorama geral da sua vida. Então você tem lá o seu guia-chefe de coroa, um preto velho ou um caboclo. E aí, você tem outros espíritos que vão trabalhar com você. Esses espíritos podem se aproximar de você por diversos motivos. 1, por simpatia ou empatia. 2, por missão. Esse espírito tem uma missão. 3, por relações familiares.
E no caso de espíritos de esquerda, a gente tem a quarta opção, que é por obrigação. As obrigações, elas são um pouquinho diferentes desses outros itens que eu citei antes. Empatia ou simpatia é quando o espírito se afiniza com as suas energias, ou seja, você vibra muito em consonância com as energias deste guia. Então vocês são como espíritos irmãos. Geralmente esses espíritos se aproximam da gente, eles são espíritos um pouquinho menos evoluídos, como os baianos, como os boiadeiros, como algumas outras entidades, também às vezes um ou outro Exu, mas não especificamente para trabalhar com você, eles se aproximam. No caso de missão, é o caso que nossos guias-chefes têm. Eles têm uma missão conosco, eles têm um propósito, um objetivo, que é guiar a nossa mediunidade, nossa vida espiritual naquela encarnação. E no caso que a gente diz de espíritos familiares, pode ser que você esteja familiar àquele espírito de uma outra vida, ou até mesmo do astral, que vocês formaram grupos no astral de familiaridade. Quem está duvidando muito disso aqui, é só ler lá a novelinha, né, o romancezinho do Nosso Lar, do André Luiz, que é escrito pelo Chico Xavier, que você vai ver os agrupamentos de famílias, como o André Luiz ele é abraçado por uma família que não é a família de sangue dele, e esses espíritos acabam criando comunhão. Começa como uma questão familiar e depois se torna uma questão simpática. No caso da obrigação, o Exu geralmente tem uma obrigação com algum guia que está trabalhando na sua coroa. Então, você vai começar a pensar, meu Exu tem obrigação comigo? Não, não é com você encarnado, que não significa nada, que é um lixo ambulante. A obrigação é com o seu guia, chefe de coroa, ou com algum outro espírito elevado da sua coroa. Por exemplo, o Preto Velho, que talvez resgatou aquele Exu de uma situação que ele estava muito ferrado, ou um caboclo que orientou aquele Exu para o trabalho da Umbanda. Ou até mesmo, o caboclo e o Preto Velho têm uma relação familiar, tiveram vivências conjuntas com o espírito que é o espírito do Exu em terra. E aí há essa escolha. Então o seu guia-chefe de coroa, ele vai realmente escolher você por missão. Ele tem todas as questões familiares, simpáticas, empáticas e afins, e quer te ajudar. E em cima disso, os outros espíritos vão se aproximar de você e vão responder para o que seu guia-chefe de coroa. Isso tudo é feito antes da encarnação. Então você não vai adquirir espíritos após a sua encarnação. O que você pode fazer após a sua encarnação é conseguir acessar espíritos que você já tinha na sua coroa mediúnica, mas não trabalhavam ainda com você. Ou você pode evocar espíritos que não pertencem à sua coroa mediúnica, mas o trabalho não vai ocorrer dentro dos preceitos umbandistas e também terá uma maior dificuldade de acontecer. É o caso das magias cerimoniais, que nós fazemos evocação de diversos tipos de entidades, onde você pode perceber que existe toda uma regra, um conjunto de regras para fazer essa evocação, para trazer esse espírito a manifestar-se na Terra. E isso depende de vários fatores. Já quando você é um médium de Umbanda, basta você firmar o seu pensamento, focar, chamar o guia vem. Você entende como é diferente as coisas? Agora, se um guia que não faz parte da sua coroa mediúnica começa a se manifestar de uma forma muito fácil na sua mente ou na sua incorporação, aí é um obsessor. Daí eu recomendo você ouvir o nosso Papo na Encruza sobre obsessão espiritual e suas relações interdependentes. Pois é, deu para entender? Aqui no pensamento, no Papo na Encruza, no Perdido em Pensamentos, a gente não quer que você seja apenas um autômato. Nós queremos que você reflita. Nós queremos causar o caos na sua mente, para que através do caos surja algo novo. Eu espero que vocês entendam o que eu quero falar. Espero que vocês raciocinem sobre o que eu falo e não simplesmente peguem isso e ataquem sem passar pelo filtro do discernimento. Lembrando para vocês, entra no nosso blog perdido.co, manda e-mail pra gente, contato@perdido.co, todos eles sem M no final, paponaencruza.com, esse com M no final, e também participa lá do Tá Perdido, onde a gente responde os seus e-mails, tá? Em formato de áudio. Meu muito obrigado para vocês, que esse ano só esteja começando e a gente se vê no próximo pensamento.